Pronto, pessoal. Olha só. Nós vamos fazer aqui uma pequena correção aqui de algumas questões do exercício do último capítulo, tá? Para que a gente possa relembrar aqui alguns pontos, né? Olha só. Esse capítulo, né, pelo que a gente já conversou, ele fala sobre as teorias evolucionistas. Nós falamos um pouco sobre o início das pesquisas sobre evolução, né? Falamos sobre as ideias do Lamarck e as ideias do Darwin. O Darwin defendendo ali a seleção natural, né? Segundo ele, no entendimento dele, as adaptações, as características mais vantajosas de cada espécie, elas eram selecionadas pelo meio ambiente. Seria o ambiente responsável por selecionar as características mais vantajosas de cada indivíduo. Já o Lamarck acreditava na lei do uso-desuso, pelo que ficou conhecido como lei do uso-desuso, e na transferência dos caracteres adquiridos. Ele entendia que os indivíduos, quando usavam determinada parte do corpo por conta do ambiente, né, mas eles usavam uma parte do corpo com muita intensidade, com muita frequência, aquela característica, aquela parte do corpo, ela se desenvolveria. Se ele não usasse aquela parte do corpo, aquela parte ou aquela característica se atrofiaria, a característica iria sumir. Isso era a ideia do Lamarck. E outra, é que essa característica poderia passar de geração para geração. Nem o Lamarck, nem o Darwin, eles conseguiram explicar como as características se originam, né? Como é que elas surgem, o que é que está por trás do surgimento da característica. Mas eles entendiam como é que é o mecanismo, mais ou menos, para que aquela característica pudesse... Ele entendia que a característica podia passar de geração para geração e que mecanismo estaria por trás dessas características. Mas eles não conseguiu explicar como elas se originariam e nem como exatamente elas passariam de geração para geração, tá? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui é o seguinte: o Darwin também trouxe as ideias de seleção sexual e seleção artificial. Na seleção sexual, né, assim como na seleção natural, existe algum tipo de guia para que alguma característica ela possa ser mantida entre as gerações. Quando não é o meio ambiente, no caso da seleção natural, né? Viria a seleção sexual, que é quando o indivíduo ele tem algum tipo de vantagem por ele apresentar algum tipo de característica. E essa vantagem é uma vantagem em relação à reprodução, tá? Então, o pavão, por exemplo, o pavão que tiver a cauda mais bonita, mais chamativa, ele tem mais fêmeas, né, para poder acasalar, né? Você pega a fragata, por exemplo, que tiver um papo mais vermelho, mais robusto, ele tem mais fêmeas também para copular. Então, isso é uma vantagem sexual que a gente fala, é a seleção sexual. Já a seleção artificial é aquela seleção onde quem determina quais são as melhores características ou não é o ser humano. Então, ele que controla, vou pegar esse animal para ele cruzar com esse, tal, nessa espécie, para ficar uma variedade bonita, tal. A gente faz isso, inclusive, com os cachorros, com as orquídeas, com os gatos, né? A gente seleciona quais são os mais bonitos de acordo com os nossos critérios, para eles poderem reproduzir aquela característica ser passada para os descendentes, tá? Isso é feito com cavalos, com bois, enfim. Beleza. Bora aqui para algumas questões para a gente ir para o capítulo seguinte. Aí vamos lá. A gente pegar aqui o praticando. A primeira questão tem assim, ó. Deixa eu ver. A primeira não. Deixa eu pegar aqui uma questão. Ó, a segunda questão tem assim: supondo-se que o aquecimento da Terra tenha provocado modificação em uma planta para se adaptar às rápidas alterações climáticas no espaço de apenas algumas gerações, a ideia pressupõe uma interpretação darwinista ou lamarquista do processo evolutivo. Ó, supondo-se que o aquecimento da Terra tenha provocado modificações em uma planta
para se adaptar às rápidas alterações. Está dizendo que ocorreu uma mudança na Terra, mas essa mudança que aconteceu na Terra, ela fez com que uma planta sofresse modificações para se adaptar às alterações climáticas. Se é um indivíduo que controla as alterações, se ele se modifica para poder sobreviver, isso é uma ideia lamarckista, tá? Porque é o indivíduo que se modifica. Sugere que a planta se modificou para poder se adaptar. Isso é uma ideia lamarckista, tá? Se fosse de Darwin, a de Darwin seria o quê? Tem vários indivíduos diferentes, aqueles que têm aquela característica mais vantajosa sobrevivem. Não é que o indivíduo se modifica para sobreviver, mas por ele ter a característica, ele sobrevive. Tá? Pega uma outra questão aqui do desenvolvendo habilidades. Deixa eu ver aqui. A questão 1 tem assim, Não, deixa eu ver a questão 1. Poxa, o livro deu uma travadinha aqui. Tá. Vamos pegar a questão 4. Tem assim, O texto a seguir descreve um experimento com a mariposa Biston betulária, realizado na Inglaterra em 1950, por um pesquisador chamado Caldwell. É isso mesmo. Caldwell. Em um bosque poluído por fuligem, foram soltas 630 mariposas, das quais 137 eram claras e 493 escuras. Todas elas haviam sido marcadas por uma pequena mancha de tinta. Após algumas horas, o pesquisador procedeu a uma recaptura com a ajuda de uma lâmpada ultravioleta, que atraía as mariposas para uma armadilha. Conseguiu recapturar 131 escuras e 18 claras. Olha só. Está dizendo que no local onde tinha fuligem, estava tudo manchado de preto, né? Provavelmente por conta da carvoaria, foram soltas mariposas pretas, escuras e claras. Ele soltou, depois foi tentar recapturar. Quando foi tentar recapturar, ele só recapturou, a maioria foi o quê? Escuras, só 18 claras. Por que ele recapturou as escuras, principalmente? Porque as escuras conseguem se camuflar melhor no ambiente. Já que o ambiente estava todo cheio de fuligem, tudo cheio de pó escuro, então ele conseguiu recapturar principalmente as escuras. Ou seja, elas já, as que tinham uma característica que lhes conferisse uma vantagem, sobreviveram. Ou seja, o ambiente selecionou a que tinha as melhores características, que tinha a característica mais vantajosa. Tá? Não é que ela desenvolveu a característica. Se ela tivesse desenvolvido a característica, seria uma ideia lamarckista. Não. Ela possuía a característica e essa característica lhe conferiu uma vantagem. Essa ideia é uma ideia darwinista. A gente fala que isso daí é um mecanismo de seleção natural. Então, qual seria a letra? Letra B, a seleção natural, base da teoria evolucionista de Darwin. Tá? Né? Esse experimento visou demonstrar o quê? A seleção natural. Deixa eu ver aqui uma segunda aqui. Deixa eu ver do complementares. Segunda não, terceira, né? Complementares, Vou pegar aqui, esses aqui são complementares. Isso. Bora pegar aqui a 5, Tem assim, A 5 tem assim. Leia o trecho a seguir devido ao grande potencial reprodutivo dos seres vivos. As populações naturais de todas as espécies tendem a crescer rapidamente. Entretanto, o tamanho das populações naturais mantém-se relativamente constante ao longo do tempo, pois a cada geração morre um grande número de indivíduos e muitos não deixam descendentes. Vê só, está dizendo que
normalmente, as populações tendem a crescer, ficar crescendo, crescendo. Por quê? Porque os indivíduos vão se reproduzindo, os filhotes vão se reproduzindo, e os filhotes dos filhotes vão se reproduzindo, e assim por diante. O número de indivíduos que nasce geralmente é maior do que o que morre. Deveria ser maior do que o que morre. Só que está dizendo também que, ao longo dos tempos, a cada geração, morre um grande número de indivíduos e muitos não deixam descendentes. Ou seja, alguns indivíduos que não estão totalmente adaptados, eles morrem antes mesmo de se reproduzir. Ok? O normal seria, né, vamos dizer assim, o comum seria que o indivíduo morresse por conta da velhice, ele morresse por conta de alguma condição de saúde mesmo, algo do tipo, mas depois que ele se reproduzisse. Mas tem indivíduos que mesmo antes de se reproduzir, morrem. Tá? E isso acontece normalmente, geralmente, né, porque o indivíduo ele possui alguma característica desvantajosa e essa característica desvantajosa impossibilitou de se reproduzir. Como ele não se reproduziu, aquela característica desvantajosa não passou para as próximas gerações. Ok? Quando a característica que é desvantajosa não passa para as próximas gerações, a gente observa aqui do outro lado as características vantajosas daqueles indivíduos que conseguiram se reproduzir vão passar para as próximas gerações. Então, a gente pode dizer que está acontecendo o quê? Seleção natural. Disso se pode concluir que a maior parte das características de uma geração é herdada dos genitores. E os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem possuem características adaptadas às condições ambientais. Essa conclusão resume que a gente poderia pegar Darwin, o conceito darwinista de seleção natural. Muito bem. Vamos para o capítulo seguinte. Teoria sintética da evolução. Observe só. Com a teoria sintética da evolução, alguns mecanismos que existiam, tá, que não conseguiam ser explicados, eles tiveram a chance de explicação. Por quê? Vou explicar por quê. Com a teoria sintética da evolução, nós temos uma mistura dos conceitos de genética com os conceitos de evolução. Por quê? Darwin não conseguia trazer à luz, né, de todo mundo as ideias de como as características se originam. Ele sabia que as características passariam de geração para geração. Existe esse mecanismo, mas ele não sabia explicar o mecanismo. Ele sabia explicar que o ambiente selecionava as melhores características, mas ele não sabia explicar de onde vinham as características. Tá? Como é que elas se originam? É o ambiente que selecionar. O ambiente seleciona, mas não é o ambiente que origina. Qual é o mecanismo que origina as características? O Darwin não sabia explicar. Tá? Não que fosse uma falha do Darwin, mas tem certas coisas que é o tempo que vai nos explicar. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acredito que sim. Todo mundo já passou daquele período de alguém tá conversando, né? Tá os adultos conversando e aí você pergunta o que é. Aí fala, não é conversa de criança. Né? Por quê? Existem certas coisas que o tempo se encarrega de nos explicar de certa forma, né? Certas experiências, certos entendimentos que são necessários para que a gente possa compreender certos assuntos. Eles vão surgindo com o passar do tempo. É mais ou menos isso que aconteceu com o Darwin. O Lívia está se identificando. É mais ou menos o que aconteceu com o Darwin, né? O Darwin, isso acontece com todo mundo, tá, galera? O Darwin, ele não tinha, tem gente que tá chegando agora, vou colocar sentado de joelho no milho. O Darwin, ele não conseguia explicar como as características se originam, porque no tempo dele ninguém sabia nada sobre genética, tá? As ideias do Mendel, do Gregor Mendel, elas foram mais ou menos ali um pouquinho depois das ideias do Darwin. Quando o Darwin estava estudando lá quando o Darwin estava terminando os estudos sobre evolução, o Mendel estava iniciando os estudos sobre genética. Então veio um pouquinho depois. Só que
quase que ao mesmo tempo. Só que o problema foi que as ideias do Darwin só vieram ser colocadas a público depois de sua morte. Aí que causou esse descompasso. Tá? Quando os trabalhos do Mendel foram postulados, vieram à tona, né, genética e tal, ainda faltavam algumas coisas. Quais coisas que faltavam? Faltava a ideia de célula, de citologia, porque Robert Hooke só veio inventar o microscópio tempos depois também. Então, foi um problema, assim, né? Vamos dizer assim, o pessoal estava se adiantando, os caras eram tão bons que adiantavam processos. Hoje nós temos uma ideia de que não se fala sobre evolução sem falar sobre genética, não se fala sobre genética sem falar sobre biologia molecular, né? Microbiologia, citologia, né? Então, todos esses conteúdos eles são importantes para que a gente possa compreender o todo, tá? Daí nós temos a teoria sintética da evolução, que é o quê? É como se a gente tivesse um darwinismo dado um upgrade nele, no darwinismo, e agora a gente tem o neodarwinismo, um novo darwinismo, tá? Que é a teoria sintética da evolução. É o neodarwinismo. Então, cuidado para não confundir o darwinismo com o neodarwinismo. Qual vai ser a ideia, a diferença, professor? O neodarwinismo ele carrega consigo ideias de genética. Como assim? Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram, se alguém lembrar, fala, tá? Vocês lembram qual é a definição? Como é que a gente poderia definir? Deixa eu colocar a Halle aqui na conversa também. A Halle está entrando aqui agora. Ó, você lembrariam qual é a definição que a gente poderia usar aqui para biodiversidade? Alguém lembra o que é biodiversidade? Fácil, tá? Biodiversidade. Se tiver, fala aí. Lembrar. Pelo menos o mais ou menos. Lembra que biodiversidade é um conceito do primeiro ano, tá? A gente viu ecologia. Nada? Deixa eu ver quem está online, para eu tirar um ponto de cada um que não responde. Deixa eu ver. Bia, Stephanie, Patrick, Lívia, Zé. Vamos lá. Ó, Lívia colocou assim, ó. Lívia colocou que é o conjunto de todas as espécies. Será? Vamos lá. Eu vou dizer o que é. É mais ou menos isso, Lívia. Seria o seguinte. É o quantitativo de espécies. É o número de espécies que eu tenho numa região. Seria tipo a quantidade de espécies em uma determinada região? Isso, muito bem. Eu estou falando do número, beleza? Então, se eu falar assim, a Mata Atlântica tem uma biodiversidade maior do que a Caatinga. Quer dizer que o número de espécies lá é maior do que na Caatinga. Se eu falar assim, a biodiversidade de pássaros é maior do que a biodiversidade de mamíferos aqui. Então, quer dizer que o número de espécies de pássaros é maior do que o número de espécies de mamíferos. Agora, guarda aí a informação. Quando eu falar de biodiversidade, eu estou falando do número de espécies. Beleza. Agora, vamos lá. Biodiversidade tem a ver com genética? Eu digo a vocês que tem. Por quê? Se eu comparar o meu DNA com o DNA de Larissa, o DNA de Lívia, o DNA de Patrick, o DNA de Halia, o DNA de Zé, se a gente comparar os nossos DNAs aqui, né, são as pessoas que eu estou vendo aqui, os nossos DNAs eles vão ser bem parecidos. 95% do DNA meu é igual ao DNA de Lívia, porque nós somos da mesma espécie. E de todo mundo que está na sala de aula. Nós somos da mesma espécie. Então, nós compartilhamos pelo menos 95% do DNA. Ok? O DNA é igual. Agora, se eu comparar o meu DNA com o DNA de um gato do mato, apesar de nós sermos mamíferos, mas o DNA já vai ser um pouco mais diferente, né, do que o DNA entre a gente aqui.
Se eu comparar meu DNA com o DNA de um grilo, já vai ser bem mais diferente. Por quê? Porque eu estou falando de outro filo, tá? O gato do mato ainda era do mesmo filo, era dos cordados, né? Mas eu estou falando do grilo, o grilo é de outro filo, outra classe e tal. Enfim, é outro filo. Então, o DNA entre nós vai ser, entre a gente, vai ser muito diferente. Tá? E se eu comparar com o DNA de uma planta, é que vai ser diferente mesmo, porque é outro reino. Se eu comparar com o DNA de uma bactéria, vai ser muito mais diferente, porque é outro domínio. Eu pertenço ao domínio eucária, a bactéria pertence ao domínio bactéria. Então, é totalmente diferente. Resumindo, quanto mais diferentes os indivíduos forem, se for de outro filo, outro grupo taxonômico, o DNA também vai ser muito diferente. Então, se eu falar assim, no ambiente tem duas espécies, a diversidade genética vai ser baixa, porque só tem duas espécies. Se eu falar que tem 20 espécies, todos eles vão ter o DNA diferente entre eles. Pode ser até que seja de outra classe, de outra ordem, de outro filo, de outro reino. Então, quanto mais diverso for, maior vai ser a variabilidade genética. Tá? Quanto maior a biodiversidade, maior a variabilidade genética. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Agora, o ponto que a gente vai pensar aqui é o seguinte. O que é que determina a variabilidade genética de uma comunidade, de um grupo de indivíduos? O que é que determina a variabilidade genética? O que é que possibilita que eles sejam diversos? Vamos lá. Primeira questão está dizendo assim, além daquilo que é dito no texto, o que você entende por biodiversidade? A gente pode colocar que é biodiversidade, a biodiversidade está relacionada com o número de indivíduos de uma espécie. Aliás, volta aí. Está relacionada com o número de espécies em uma região. O número de indivíduos é a abundância. Tá? Número de espécies, aí eu estou falando biodiversidade. Tá? Número de espécies em uma região. Aí está dizendo assim, no texto destaca-se a importância da variabilidade genética para a garantia de maior sobrevivência da espécie. Na sua opinião, qual a relação entre a preservação da variabilidade genética e a preservação da espécie? Aí vamos lá. Quanto maior a variabilidade genética, está dizendo aqui que a espécie pode se preservar mais. Vou explicar por quê, preste atenção. Se a gente estiver num local... Vamos pegar um exemplo de uma bactéria que está na garganta da gente, que a gente está com infecção, está tossindo, tá aquela tosse de cachorro, e você está com a garganta, está infeccionado, você está tossindo aquela tosse carregada. Aí imagina só, quando você está tossindo, você vai lá e toma o antibiótico. Tomou o antibiótico, só que toma de qualquer jeito, passa 2 dias, você já não está tossindo mais, deixou de tomar o antibiótico. Nesse processo de tomar o antibiótico, você não tomou corretamente, as bactérias absorveram parte do antibiótico, ficaram lá cristalizadas, de boa, meio que hibernam, tá? Esperando um momento tranquilo e favorável para que elas possam se reproduzir novamente. O que acontece é o seguinte, você vai gerar uma variedade de bactérias que vão ser resistentes ao antibiótico. Se você for tomar um antibiótico de novo, já que você não tomou corretamente, se você for tomar de novo, como as bactérias já absorveram o antibiótico, elas vão estar resistentes, não vão sofrer consequências grandes por conta daquele antibiótico. Tá? Significa dizer que aquelas bactérias, elas sofreram olha o primeiro termo que eu vou utilizar. Elas sofreram uma mutação, modificaram o DNA e agora elas são resistentes. Tá? Isso não quer dizer que ela sofreu uma mutação porque ela quis, tá? Isso aí seria a ideia de Lamarck. Mas ela sofreu mutação porque ela foi induzida a sofrer mutação por conta dela ter absorvido o remédio, tá? É o que acontece também quando a gente sofre mutação porque recebe muito sol. Pode até gerar câncer, né? Câncer de pele, alguma coisa assim. Ou porque usa drogas, ou porque
o tipo de trabalho, sei lá, é um trabalho perigoso, mexendo com material nuclear, alguma coisa assim. Sofre mutações. Nós sofremos mutações. E essas mutações são aleatórias. Tem mutações boas, tem mutações ruins. Tá? Ninguém vai virar o X-Men, mas também tem mutações que são boas. Tipo, essa bactéria absorveu o remédio, mas isso dela absorver o remédio, ela agora é resistente ao remédio, é uma mutação boa. Mas pode ser que tenha algumas bactérias que sofreram algumas mutações ruins. Quando a pessoa tomar o remédio de novo, aquelas que já estão resistentes, elas vão sobreviver e vão se reproduzir. Olha a vantagem aí. Isso quer dizer que, num ambiente, se tiver um ambiente bem biodiverso, ou se tiver um ambiente diverso, tá? Um ambiente que tiver muitos tipos de indivíduos diferentes, nós podemos dizer que é importante. Para quê? Já que vai ter muitos indivíduos diferentes, a chance de alguns sobreviverem é maior do que se todos fossem iguais. Se todo mundo fosse igual, viesse lá um tipo de problema ambiental, pode ser que todo mundo morresse. Entende? Então, se eu tenho características diferentes de Bia, que as características também são diferentes de Clarinho, que é diferente de Aniele, que é diferente do Arthur, de Stefan, Larissa, Lívia, Patrick, Halia, do Zeke, se nós temos características diferentes entre nós, isso é importante, tá? A variabilidade genética dentro de uma espécie é importante porque cada indivíduo ele tem características diferentes. E essas características vão proporcionar que cada um consiga se adaptar de uma forma particular. Ok? Essa adaptação é importante dentro de um ecossistema. Ok? É tão importante que, vamos pegar só no exemplo da sala de aula. Digamos que tem alguém aqui que gosta, sei lá, a Halia gosta mais de português, de gramática, vai lá, literatura. Aniele gosta mais de história. Larissa gosta mais de inglês. Clarinha gosta mais de, sei lá, matemática. Bia gosta mais de geografia. E assim vai. E quando vão fazer um concurso público, vão passar no vestibular, alguma coisa do tipo, cada um vai para uma área diferente, porque é aquela área que tem mais afinidade, aquela que você conseguiu passar na prova, é aquela que você tem um certo interesse, né? Afinidade mesmo. Entende? Por quê? Porque existe uma variabilidade genética entre nós. Faz com que nós sejamos diferentes entre nós. Eu gosto de biologia, né? Então, cada um vai ocupando um espaço dentro do grande ecossistema, né? Onde nós estamos inseridos, e a partir desses pontos, nós vamos estabelecendo, conseguindo estabelecer famílias, conseguindo nos reproduzir, trabalhar e tal. Entende? Então, a variabilidade genética é importante para preservar cada espécie. Quanto maior a variabilidade genética dentro de uma espécie, maior a chance dela se preservar. Porque se todo mundo... imagina, todo mundo gosta de matemática, todo mundo vai fazer concurso para matemática aqui e tal. Aí, todo mundo gosta, mas só tem 2 vagas. Aí só 2 vão conseguir passar. E os outros não vão. Esses 2 estabelecem as famílias, eu coloco numa situação hipotética. Estabelece família e tal, e vai em frente e os outros ficam para trás. Entende como é? Então, quanto maior a variabilidade genética, mais características diferentes a gente vai ter e maior vai ser a possibilidade de cada um ocupar o seu lugar, tá? Já que todos têm, vamos dizer assim, nichos diferentes, tá? Então, na sua opinião, qual a relação entre a preservação da variabilidade genética e a preservação da espécie? Aí você pode pensar dessa forma. Quanto maior a variabilidade genética, maior a variabilidade de características. Quanto maior a variabilidade genética, maior a variabilidade de características e maior a chance daquelas espécies se adaptarem às diferentes situações dentro de um ecossistema. Essas espécies vão conseguir se adaptar de forma bem melhor. Tanto que a reprodução sexuada ela é mais legal do que a reprodução assexuada. Por quê?
porque ela garante maior variabilidade genética, maior chance dos indivíduos se adaptarem. Na reprodução assexuada, eu vou produzir cópias de mim mesmo, cópias e cópias e cópias e cópias, e todo mundo vai ser igual. E se tiver tipo uma doença, todo mundo morre daquela doença e pronto, se acabou, porque todo mundo é igual, tá? Então, variabilidade genética é importante. A terceira questão diz assim, ó: ao analisarmos a espécie de macaco retratada na imagem, tá aqui, ó, o sagui, e a mata atlântica, não, e a mata que a circunda, devemos imaginar a beleza que existe em tanta biodiversidade presente nos biomas do mundo. Pois é fantástico. Tem países que são incríveis. O Brasil mesmo ele está no topo, né, em relação à biodiversidade no mundo. No entanto, como você acha que tantas espécies sofreram diversificação e adaptaram-se aos vários biomas? Pronto, a gente vai fechar aqui nessa explicação. Vamos lá. Primeira coisa que possibilita que nós tenhamos uma variabilidade genética bem grande. Eu vou até... Deixa eu ver se eu consigo aqui interromper o compartilhamento. Vamos aqui para a gente fechar. Ó. Vamos lá. Ó. 3 coisinhas que são importantes para que a gente tenha uma grande biodiversidade no mundo. Primeira, mutação. Tá? E é isso que a gente vai colocar aqui, que foi adicionado à teoria sintética da evolução, tá? Diferente do darwinismo. O neodarwinismo, ele traz conceitos de genética. Primeiro conceito, mutação. Isso quer dizer que o nosso material genético, ele vai se rearranjando ao longo das nossas vidas. Quando a gente vai sofrendo divisão celular, quando a gente vai envelhecendo, toda vez que vai acontecendo divisão celular e as nossas células vão refazendo o DNA, nós sofremos mutações. E nós podemos sofrer mutações mais severas quando nós nos sujeitamos às variáveis ambientais. Radiação, tipo de alimento, uso de drogas, o modo de vida, enfim. Nós sofremos mutações. Nosso material genético muda, as nossas características vão mudando com o passar do tempo. Mutação. O segundo ponto que a gente pode colocar aqui, que possibilita que a gente tenha adaptação, é aqui, ó. Faltou aqui a palavrinha. O outro é a recombinação. Deixa eu ver se dá. Gênica. Tá? Recombinação gênica. O que é isso? Vê só, nós sofremos mutação, tá? Isso quer dizer que no nosso próprio DNA ele vai se modificando com o passar do tempo. Nosso próprio DNA. E o que é a recombinação gênica? Isso aqui vai acontecer quando Lívia casar, suponha uma suposição, tá? Lívia casar e ela lá no gameta dela, o óvulo dela, tem uma carga genética no óvulo dela e vai ter uma carga genética no espermatozoide lá do esposo dela e vão se juntar e formar o zigoto, a primeira célula aqui. Essa fusão de núcleos espermáticos que vai ter aqui, ó, núcleos gaméticos que vai ter aqui, o óvulo se juntar aqui com o espermatozoide e formar o indivíduo aqui, ó, formar esse zigoto, essa primeira célula, a gente chama isso de recombinação gênica. É essa remodelação, rearranjamento que vai existir na formação de um novo indivíduo. Tá? A mutação e a recombinação gênica vai possibilitar que o indivíduo ele tenha características, tá? Tenha características.
nós dizemos que isso daqui, ó, isso daqui vai gerar no indivíduo um genótipo e um fenótipo. Vocês estão vendo isso com dado, eu acredito. Um genótipo e um fenótipo bem particulares, vamos dizer assim, tá? As variáveis, né, do ambiente, enfim, vão fazer com que o indivíduo sofra mutação e na reprodução o DNA se recombina para poder gerar um conjunto de genes específico e um conjunto de características específicas.